A Segunda Guerra Mundial começou em 1º de setembro de 1939, com a invasão alemã da Polônia. A Grã-Bretanha declarou guerra à Alemanha 2 dias depois e, nesta mesma data, a Índia, como parte do Império Britânico, foi incluída na declaração de guerra feita pelo vice-rei Lord Linlithgow, sem consulta ao Congresso indiano ou à Assembleia Legislativa. Isso ocorreu porque a Índia era uma colônia britânica, sob o Government of India Act de 1935, que dava ao vice-rei autoridade para declarar guerra em nome da Índia. O exército indiano, conhecido como British Indian Army, desempenhou um importante papel na guerra. Inicialmente, em 1939, o exército indiano contava com cerca de 205 mil homens, incluindo 59 mil soldados indianos regulares, 22 mil tropas auxiliares e 124 mil reservistas e forças territoriais. Seu papel principal antes da guerra era manter a ordem interna na Índia, patrulhar a fronteira noroeste com o Afeganistão e proteger rotas comerciais para o Golfo Pérsico e Birmânia. Com o início da guerra, o exército indiano foi expandido para apoiar as operações aliadas em múltiplos frontes. O exército indiano cresceu para mais de 2,5 milhões de homens até o final da guerra, em 1945. Esse número incluiu voluntários de todas as regiões da Índia Britânica, que abrangia as atuais Índia, Paquistão, Bangladesh e partes de Mianmar. Os soldados indianos serviram em campanhas na África do Norte, Oriente Médio, Itália, Birmânia, Malásia e outras áreas. Na África do Norte, por exemplo, a 4ª Divisão Indiana participou da Operação Compass, de dezembro de 1940 a fevereiro de 1941, capturando 130 mil prisioneiros italianos. No Oriente Médio, unidades indianas defenderam o Iraque e a Síria contra forças do Eixo em 1941. Na campanha italiana, que ocorreu de julho de 1943 a maio de 1945, divisões indianas como a 4ª, 8ª e 10ª foram enviadas para quebrar linhas defensivas alemãs, incluindo a linha Gustave e a linha Gótica. Na Birmânia, de 1942 a 1945, o 14º Exército, composto majoritariamente por tropas indianas, reconquistou o território dos japoneses após a invasão japonesa em janeiro de 1942. Os soldados indianos enfrentaram condições variadas. Na Itália, as batalhas envolviam terrenos montanhosos com invernos frios e verões quentes. Na Birmânia, o terreno era de selvas densas com chuvas intensas e doenças tropicais. O equipamento usado pelo exército indiano incluía rifles Lee Enfield No. 1 Mark III, metralhadoras Bren, canhões antitanque Ordnance QF 2-pounder e 6-pounder, tanques M3 Stuart e M4 Sherman, artilharia de campo Ordnance QF 25-pounder, e veículos de transporte como caminhões Bedford OY e Ford CMP. Para transporte em áreas difíceis, mulas foram usadas extensamente, com unidades como o Royal Indian Army Service Corps, gerenciando milhares de animais. As perdas totais do exército indiano na guerra foram de 24.338 mortos, 64.354 feridos e 11.754 desaparecidos ou prisioneiros, de acordo com registros oficiais. Esses números refletem o envolvimento em batalhas como Monte Cassino na Itália e em Phao e Kohima na Birmânia. O exército indiano recebeu 31 Cruzes de Vitória, a mais alta condecoração militar britânica, incluindo prêmios para soldados como Naik Yeshwant Gadji, na Itália, em 1944, e Subedar Netra Bahadur Thapa, na Birmânia, em 1944. O recrutamento ocorreu principalmente em províncias como Punjab, que contribuiu com pouco mais de 25% dos recrutas. Madras e outras regiões como United Provinces, Bengal e Bombay somaram uma contribuição de aproximadamente 52% do recrutamento. E Bihar, Northwest Frontier Province, Rajputana e Hyderabad
contribuíram com um total de 14% do recrutamento indiano. As contribuições menores vieram de áreas como Orissa, Assam e outras áreas com frações abaixo de 1%. O exército indiano incluiu unidades como os Gurkha Rifles, Rajput Regiment, Maratha Light Infantry, Punjab Regiment e Sikh Regiment. As mulheres indianas também contribuíram. Serviram no Women's Auxiliary Corps India, estabelecida em 42, com mais de 10 mil membros até 1945, atuando em papéis administrativos e médicos. A Marinha Real Indiana e a Força Aérea Real Indiana também cresceram. A Marinha passou de 1.700 homens em 1939 para 30 mil em 1945, operando navios como destruidores e fragatas em escoltas no Oceano Índico. A Força Aérea treinou 25 mil indianos, com esquadrões como o No. 1 Squadron voando Hurricanes na Birmânia. A contribuição econômica da Índia incluiu produção de munição, de têxteis e de alimentos para as forças aliadas, com fábricas em Kanpur e Kanpur. A guerra afetou a economia indiana com inflação e fome em Bengala em 1943, que matou 3 milhões de civis. Os soldados indianos serviram sob o comando britânico, com oficiais indianos como K.S. Kimaya e Cariappa ascendendo a posições de liderança. O contexto da participação da Índia na Segunda Guerra Mundial remonta ao status colonial da Índia sobre o domínio britânico, desde 1858, após a Rebelião Indiana de 1857. Em 1939, a população da Índia britânica era de cerca de 377 milhões e o exército era mantido para fins de defesa interna e imperial. O Government of India Act de 1935 estabelecia províncias com assembleias eleitas, mas o poder de declarar guerra permanecia com o vice-rei. Em 3 de setembro de 1939, Lord Linlithgow anunciou a entrada da Índia na Segunda Guerra contra a Alemanha. Isso levou a protestos do Congresso Nacional Indiano, liderado por Mahatma Gandhi e Jawaharlal Nehru, que demandavam independência em troca de apoio total à guerra. O Congresso lançou a campanha Quit India em agosto de 1942, resultando na prisão de 60 mil líderes, mas o recrutamento continuou. O recrutamento foi voluntário, diferente de outras colônias. Em 1939, o exército indiano tinha 194.373 membros, incluindo 36 mil britânicos. Até outubro de 1939, o recrutamento mensal era de 1.500 indianos. Com a expansão, o recrutamento aumentou para 15 mil homens por mês em 1940. Em 1941, o exército cresceu para 900 mil homens e em 1942 para 1,5 milhão de homens. Até 1945, atingiu 2.581.726 homens. O recrutamento focou em classes marciais, um conceito britânico desde o século XIX, baseado em teorias raciais que classificavam grupos como Punjabis, Sikhs, Gurkhas, Dogras e Rajputs como aptos para serviço militar. Punjab contribuiu com 802 mil recrutas, United Provinces com 263 mil, Madras com 164 mil e Bombay com 100 mil, Bengal com 100 mil. A Northwest Frontier Province forneceu 91 mil, Rajputana 59 mil, Central Provinces 46 mil, Bihar 43 mil, Hyderabad 40 mil, Mysore 24 mil, Orissa 16 mil e Assam 15 mil, e outras regiões menores. Os métodos de recrutamento envolviam oficiais distritais britânicos e indianos visitando vilarejos. Cartazes em idiomas locais como Hindi, Urdu e Punjabi eram usados. Recrutadores ofereciam salários iniciais de 16 rupias por mês para um sepoy, um soldado raso, mais rações e uniformes. Exames médicos verificavam a idade, que tinha que ser entre 18 e 25 anos, a altura mínima de 1,60 m, o peso e a saúde geral do recruta. Era comum a rejeição de recrutas por motivos médicos, com taxas entre 40% e 50% em algumas áreas devido à desnutrição da população em geral.
O treinamento básico durava 6 meses em depósitos regimentais como em Abbottabad, para Punjabis, ou Katmandu, para Gurkhas. Eles aprendiam drill, tiro com rifle Lee Enfield, uso de baioneta e táticas de infantaria. O treinamento avançado incluía táticas de guerra em selva para as unidades destinadas à Birmânia e táticas de guerra em montanha para as unidades destinadas à Itália. Oficiais indianos treinados na Indian Military Academy, em Dehradun, desde 1932, aumentaram de 577 em 1939 para 8.300 em 1945. Mulheres foram recrutadas para o Women's Auxiliary Corps India em abril de 1942, com 10.000 membros até 1945, servindo em escritórios, hospitais e comunicações. Enfermeiras indianas serviram no Indian Military Nursing Service, estabelecido em 1943, com 350 membros. A expansão incluiu formação de novas unidades, 50 batalhões de infantaria adicionais, 10 regimentos de artilharia, 7 regimentos blindados. O equipamento veio de fábricas indianas como a Ordnance Factory Board, produzindo 700 milhões de cartuchos e 250 mil minas. Tanques foram importados dos Estados Unidos via Lend-Lease, incluindo 1.200 M3 Stewart e 900 M4 Sherman para regimentos como o 2º Lancers. O recrutamento em Punjab ocorreu através de boards distritais, com Lahore fornecendo 150 mil e Amritsar 100 mil. Em Madras, o recrutamento rural focava em comunidades como os Kurds. Em Bengal, após a fome de 1943, o recrutamento diminuiu. Gurkhas do Nepal forneceram 250 mil homens, com os tratados de 1815, permitindo o recrutamento britânico. As perdas durante o recrutamento incluíam acidentes em treinamento, com 500 mortes anuais por doenças como a malária antes do envio para o fronte. O exército indiano foi dividido em comandos: Northern, Southern, Eastern e Central, com o Eastern Command responsável pela Birmânia. A campanha italiana começou com a invasão da Sicília em 10 de julho de 1943, na Operação Husky. A 4ª Divisão Indiana, parte do 13º Corpo Britânico, desembarcou em Paquino em 10 de julho de 1943. Eles avançaram 25 quilômetros no primeiro dia, capturando o aerodromo de Paquino contra a resistência italiana. Em 13 de julho de 1943, o 1º Batalhão do 2º Regimento de Punjab atacou uma posição italiana em Solarino, capturando 500 prisioneiros. Esta divisão sofreu 1.200 perdas na Sicília, incluindo 300 mortos. Após a Sicília, os aliados invadiram a Itália continental em 3 de setembro de 1943, na Operação Baytown. A 5ª Divisão Britânica e unidades indianas cruzaram o Estreito de Messina. A 4ª Divisão Indiana chegou à Itália em novembro de 1943, após seu serviço na África do Norte. A linha Gustav, que se estendia de Gaeta a Ortona, era considerada a mais forte das linhas defensivas alemãs ao sul de Roma, e por isso era defendida por 15 divisões de exército sob o comando do general Albert Kesselring. Esta linha possuía uma das principais rotas de acesso a Roma, a Estrada 6, que seguia paralelo ao rio Liry. A Batalha de Monte Cassino ocorreu em 4 fases, de janeiro a maio de 1944. Na primeira batalha, de 17 de janeiro a 11 de fevereiro de 1944, a 4ª Divisão Indiana atacou o Monte Calvário como parte do 10º Corpo Americano. O 1º Batalhão do 12º Regimento do Frontier Force cruzou o Rio Rápido em 20 de janeiro de 1944, mas sofreu pesadas perdas de 400 homens devido ao intenso fogo de metralhadoras. Na segunda batalha, de 15 a 18 de fevereiro de 1944, um bombardeio aliado destruiu o mosteiro de Monte Cassino no dia 15, com 230 aviões lançando mais de 1.100 toneladas de bombas. A 4ª Divisão Indiana, sob o comando do 2º Corpo Neozelandês, atacou em 17 de fevereiro de 1944, mas falhou devido ao terreno rochoso e à presença de muitas minas na região.
Na terceira batalha, de 15 a 23 de março de 1944, a 4ª Divisão Indiana apoiou o ataque neozelandês. O 1º Batalhão do 9º Regimento de Infantaria do Exército Indiano, os Gurkha Rifles, capturou Hangman's Hill em 19 de março de 1944, mas sofreu 250 baixas. Na 4ª Batalha, a Operação Diadem, que ocorreu de 11 a 18 de maio de 1944, o 13º Corpo Britânico, incluindo a 8ª Divisão Indiana, cruzou o Rio Rápido em 11 de maio de 1944. A 8ª Divisão Indiana, composta pelas 17ª, 19ª e 21ª Brigadas, avançou 10 quilômetros em 2 dias. O 3º Batalhão do 8º Regimento Indiano, o Punjab Regiment, capturou o Monte Calvário em 13 de maio de 1944. O mosteiro foi capturado pelos poloneses em 18 de maio de 1944. As perdas indianas em Cassino foram de 3.000 homens. Após Cassino, a 10ª Divisão Indiana chegou em junho de 1944. Eles participaram da Batalha de Trasimeno Line em junho de 1944, capturando Chiusi em 26 de junho de 1944. A 8ª Divisão Indiana avançou para o Rio Arno em julho de 1944. A linha gótica de Pisa a Rimini foi atacada na Operação Olivot, em agosto de 1944. A 4ª Divisão Indiana atacou o Monte Gridolfo em 30 de agosto de 1944, capturando-o após combates intensos. O 1º Batalhão do 9º Regimento, os Gurkha Rifles, perdeu 150 membros. A 8ª Divisão Indiana capturou Montone em 1 de outubro de 1944, com mulas transportando suprimentos. Na Batalha do Rio Sênio, em dezembro de 1944, a 10ª Divisão Indiana cruzou o rio sob intenso fogo. Em abril de 1945, na Operação Grape Shot, as divisões indianas avançaram para o Vale do Pó. A 8ª Divisão Indiana capturou Lugo em 10 de abril de 1945. A rendição alemã na Itália ocorreu em 2 de maio de 1945. Unidades indianas na Itália incluíam a 4ª Divisão, com as 5ª, 7ª e 11 Brigadas, a 8ª Divisão, com as 17ª, 19ª e 21ª Brigadas, e a 10ª Divisão, com a 10ª, 20ª e 25ª Brigadas. Os equipamentos usados foram rifles 9.4 MK1, metralhadoras Vickers, morteiros de 3 polegadas, canhões 17 Pounder anti-tanque e tanques Churchill para infantaria. As perdas indianas na Itália foram de 5.782 mortos, 19.475 feridos e mais de 1.000 membros desaparecidos. As forças indianas conquistaram diversos reconhecimentos militares, como 4 Cruzes de Vitória, Abdul Hafiz, em 9 de abril de 1944, Fuzignano, Yeshwant Gad, em 10 de julho de 1944, Tiberi, Namdel Jadav, em 9 de julho de 1944, Sênio, e Ali Haidar, em 9 de abril de 1944, Sênio. A contribuição indiana ajudou a quebrar um longo período de impasse sem avanços significativos das tropas aliadas em Monte Cassino e na linha gótica, permitindo o avanço aliado para o norte da Itália. A campanha na Birmânia começou com a invasão japonesa em dezembro de 1941. Os japoneses, com o 15º Exército sob o comando do general Shojiro Ida, cruzaram da Tailândia em 20 de janeiro de 1942. Rangoon caiu em 8 de março de 1942. O exército birmano-indiano, sob o general Archibald Wavell, recuou mais de 1.500 quilômetros para a Índia com 13.000 baixas. O 14º Exército, formado em julho de 1943, sob o comando de general William Lynn, tinha 1 milhão de homens, sendo 700.000 indianos. As divisões incluíam a 5ª, 7ª, 17ª, 19ª, 20ª, 23ª e a 26ª indianas. Em 1943, a primeira ofensiva no Arakan, de outubro de 1943 a fevereiro de 1944, envolveu a 5ª e 7ª divisões indianas, que avançaram para Maundal, mas foram contra-atacadas pelos japoneses em fevereiro de 1944, perdendo 5.000 membros. As batalhas de Imphal e Koima ocorreram de março a julho de 1944. O 5º Exército japonês, com 85.000 homens sob o comando do general Heinya Mutugati, atacou em 8 de março de 1944.
Em Coima, o 4º Corpo Britânico, incluindo a 5ª Brigada Indiana, defendeu de 4 a 22 de abril de 1944. O 1º Batalhão do 1º Regimento e o 4º Batalhão do 15º Regimento de Punjab resistiram em Garrison Hill. As perdas aliadas chegaram a 4.000 membros, enquanto as perdas japonesas chegaram entre 5 e 7.000 membros. Em Imphal, a 17ª Divisão Indiana lutou contra a 33ª Divisão Japonesa. Uma enorme logística aérea foi montada para a entrega de suprimentos sobre o Hump, com 19.000 toneladas sendo entregues. A batalha terminou em 3 de julho de 1944, com 53.000 perdas japonesas. Entre março e agosto de 1944, os tinditas, com a 77ª e 111 Brigadas Indianas, operaram atrás das linhas japonesas na Operação Thursday, destruindo ferrovias e capturando aerodromos, sofrendo 3.000 baixas. Em 1945, a ofensiva para reconquistar a Birmânia começou em janeiro. A 19ª Divisão Indiana cruzou o rio Irrawaddy em 12 de janeiro de 1945. A Batalha de Meiktila, de 28 de fevereiro a 28 de março de 1945, envolveu a 17ª Divisão Indiana capturando a cidade contra a 18ª Divisão Japonesa, com 2.500 baixas indianas. A 7ª Divisão Indiana capturou Mandalay em 20 de março de 1945. A 26ª Divisão Indiana desembarcou em Rangoon em 2 de maio de 1945, na Operação Drácula, encontrando pouca resistência, e o 14º Exército incluiu 12 divisões indianas nas operações usando tanques Valentine, artilharia 5.5 inch, aviões Dakota para suprimentos, navios como HMIS Jumna para suporte costeiro. As perdas indianas na Birmânia foram de 15.000 soldados, com diversas condecorações recebidas, como 5 cruzes de vitória. A campanha terminou com a rendição japonesa em 15 de agosto de 1945. Um soldado do 9º Jet Regiment, que serviu na Itália, descreveu sobre as rações diárias de carne enlatada e chá que recebiam. Outro soldado do 7º Regimento de Rajput relatou situações de combates em selva, com o desafio dos mosquitos que causavam malária nos soldados. Enfermeiras indianas trataram 50.000 feridos em hospitais de campanha. Carregadores transportaram 100 toneladas diárias de suprimentos usando mulas. Um sapateiro do Royal Indian Army Service Corps morreu consertando equipamentos sob fogo intenso, na África. Após 1945, a partição da Índia mudou o foco para sua independência que ocorreria em 1947. A partição dividiu o exército e muitos registros foram perdidos. Relatos ocidentais enfatizavam os frontes europeus da Segunda Guerra, com aproximadamente 89.000 baixas indianas. Memoriais como India Gate, situado em Rajpath, no coração da cidade de Nova Delhi, honra os soldados indianos e voluntários que atuaram junto aos aliados no palco da Segunda Guerra. Mas, globalmente, o seu reconhecimento é limitado. Os soldados indianos deram uma importante contribuição para a vitória aliada em frontes como a Itália e a Birmânia. A guerra terminou em 1945 e a Índia ganhou independência em 1947. Gostou do conteúdo? Deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações.